Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal, que intitulamos de Pensamento de Cristo, porque aqui pretendemos interpretar o Evangelho de Jesus, reconhecendo nele um guia seguro, uma bússola e uma rota para as nossas vidas. Agradeço pelas inscrições no canal, por todos aqueles que curtiram, que comentaram. Continuem conosco. A iniciativa é singela, mas precisamos da participação de todos os corações de boa vontade, que desejem seguir conosco nessa tentativa de interpretar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita e, interpretando o pensamento do Mestre, possamos vivenciá-lo na nossa própria existência. Para o dia de hoje, reservamos uma passagem muito curiosa e às vezes polêmica que se encontra no Evangelho de Lucas. O médico de bordo, o médico náutico, amigo de Paulo de Tarso, que recolheu os relatos íntimos do coração de Maria para descrever o seu evangelho, que a benfeitora Amélia Rodrigues, através da psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, disse que o Evangelho de Lucas descreve a mansuetude do Cordeiro. Então, nos inspirando nessas palavras da vida mais alta, nós iremos ao capítulo 18 do Evangelho de Lucas para falarmos sobre a passagem do jovem rico. Então eu peço que vocês possam me acompanhar com o coração, sentindo a melodia, a harmonia dos mundos contida nas palavras evangélicas. O rico, notável segundo a Bíblia de Jerusalém, ou o jovem rico, conforme as demais traduções, como a do nosso amigo e confrade espírita Haroldo Dutra Dias. Então vamos lá. Certo homem de posição lhe perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Conheces os mandamentos: não cometas adultério, não mates, não roubes, não levantes falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele disse: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, distribui aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ele, porém, ouvindo isso, ficou cheio de tristeza, porque era extremamente rico. Essa passagem, compreendemos que ela fala de evolução espiritual. Vamos lê-la pausadamente, fazendo as interpretações para que possamos compreendê-la mais acuradamente. Certo homem de posição perguntou a Jesus: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu-lhe: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. E aí, uma das grandes pérolas do ensinamento de Jesus. Todos os seres
viventes, são criaturas de Deus. Só existe um único Criador e Ele é inimitável, a fonte de toda a vida, e o seu pensamento é insondável. Nós só sabemos de Deus aquilo que Ele permite que nós possamos saber de acordo com o nosso nível de evolução. Mas mesmo os espíritos mais puros, os espíritos que já possuem uma consciência divinizada como Jesus, possuem a certeza de que só existe um único Criador bom e inimitável no universo. E esse Criador é o nosso Pai. Todas as vezes que um ser doa amor, caridade, quando um ser é generoso, misericordioso, tem um coração cheio de piedade, tem o coração arrependido pelos erros do passado, esse ser, em algum gênero da sua vida, encontra-se em comunhão com Deus. Nós não podemos produzir amor, caridade, perdão e misericórdia por nós mesmos. Por isso que a centralidade da mensagem de Jesus é o casamento, é a comunhão com Deus. Se nós não formos, se nós não estivermos com a fonte soberana da vida, nós não podemos doar amor, nem para nós mesmos e nem para o nosso próximo. Todos aqueles, inclusive Jesus, que amaram surpreendentemente, extraordinariamente, esses seres encontravam-se em comunhão com Deus. O nosso trabalho é de refletir o Todo-Poderoso, é de ter uma mente feito espelho, capaz de captar os raios divinos da sabedoria e do amor e distribuir para toda a humanidade e por todo o nosso corpo e por toda a nossa alma. Então, essa é a primeira parte da nossa interpretação. E aí a passagem continua. Jesus disse a ele: conheces os mandamentos. Não cometas adultério, não mates, não roubes, não levantes falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. São leis que se encontram nos decálogos, trazidos por Moisés no Monte Sinai, quando a palavra divina foi escrita na rocha, para que os homens conhecessem a lei imutável de Deus. E nós percebemos que esses mandamentos não são desdobrados, porque são extremamente claros, são a síntese de toda a vida. Não precisa dizer mais absolutamente nada. Não é para matar, não é para roubar, não é para prestar falso testemunho, não é para adulterar em nenhum tipo de instância da vida. Não é só a adulteração no casamento, nas relações conjugais. É a adulteração do pensamento, das emoções, da verdade, do verdadeiro culto que se deve prestar a Deus, da caridade e por aí vai. E honrar ao pai e à mãe, porque devemos ser gratos àqueles que foram os mensageiros da nossa chegada ao mundo. Então o jovem diz para Jesus que fazia tudo isso desde a juventude. Então esse jovem era um homem justo, era um homem amoroso, era um homem digno, que vivia uma vida de sinceridade, de clareza, tinha aliança com a verdade.
Esse jovem encontrava-se numa média muito acima da humanidade terrena, e inclusive do povo a que ele pertencia, que eram os judeus. Até hoje é muito difícil de encontrar um ser humano encarnado que seja capaz de viver com tanto esmero, com tanto entrega, esses mandamentos contidos na lei divina. Então Jesus, reconhecendo que ele era um espírito que respirava em camadas mais altas da vida, Jesus lhe faz um convite maravilhoso, quando diz assim para ele: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, distribui aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. E muitos de nós, quando lemos essa passagem, ou ficamos tristes, ou tentamos modificar os rumos da interpretação, dizendo assim: mas nós não precisamos vender tudo que temos. Eu preciso do meu salário, eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso vestir, eu tenho os meus filhos para poder criar. Mas como nós dissemos no início, essa é uma passagem que fala de evolução espiritual. O Evangelho tem recados e mensagens para todos os seres, para os aprendizes do Evangelho, para os discípulos, para os apóstolos, para aqueles que já são íntimos e amigos de Jesus. O Evangelho tem mensagem para aqueles que ainda cometem crimes de assassinatos, de latrocínios, de furtos, de corrupção. O Evangelho é para todos. Mas nós precisamos compreender que a maioria de nós não se encontra no mesmo nível evolutivo desse jovem rico. Jesus lhe faz essa proposta decisiva de vender tudo, doar aos pobres e segui-lo, porque esse jovem possuía uma consciência depurada. Esse jovem já era brando, já era manso, já era misericordioso, tinha intimidade com a lei divina. Então é por isso que Jesus não vai fazer esse convite para muitos de nós, porque ele sabe que nós ainda não estamos no estágio evolutivo de viver, de não adulterar absolutamente nada, de honrar com toda a nossa alma os nossos pais, de não cometer nenhum tipo de crime contra a lei divina, de ter autodomínio, de ter controle sobre a nossa língua, de não julgar o nosso semelhante, de não dar com uma mão e mostrar com a outra. O Mestre conhece as possibilidades e o coração de todos os seus seguidores. Jesus fez um convite para esse jovem, é porque Jesus enxergava nele a possibilidade de tornar-se um apóstolo. Então a mensagem é verdadeiramente essa: vende tudo o que você tem, entrega aos pobres e me segue. Porque quando o espírito imortal entra nas faixas do pensamento apostólico, ele já não tem medo de absolutamente nada. Ele está num grau tamanho de consciência expandida, iluminada, de comunhão com Deus, que ele sabe que o Pai Celestial, que alimenta o pássaro e veste os lírios do campo, não vai lhe deixar faltar
o necessário para a sua subsistência. Ele vive através de uma fé poderosa, de um amor inquebrantável, de uma confiança invencível que o faz caminhar sobre as águas da vida e mover as montanhas. E através dos seus pensamentos, ele atrai tudo o que precisa para cumprir a sua missão sobre o mundo. Esse é o grande ponto, tanto que Jesus disse aos seus discípulos: as raposas têm seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Os apóstolos não pedem segurança, garantia de absolutamente nada. Eles confiam em Deus plenamente, vivem pela fé, vivem através do amor, na certeza que o Pai Celestial não deixará lhes faltar o necessário. E todos nós um dia vamos chegar a esse ponto. Só que o jovem rico, apesar de todas as suas qualidades, ainda não estava preparado para seguir o Mestre. Ficou claro que ele ainda tinha um grande apego aos seus bens materiais e não estava preparado para viver pela fé e da fé, na certeza que não lhe faltaria o necessário. Mas nem por isso ele deixou de ser um homem justo, um homem amoroso e um potencial discípulo de Jesus em próximas encarnações. Então, meus irmãos, nós não precisamos fazer aquilo que nós não damos conta. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de liberdade. Você e eu não precisamos entregar os nossos salários, nos desfazermos da nossa casa, das nossas economias, das nossas roupas, dos nossos bens materiais. Nós só precisamos ter a sinceridade daquela mulher, daquela viúva que colocou uma moeda no gasofilácio. Enquanto nós ainda não chegamos no nível evolutivo para viver como um apóstolo, nós vamos fazendo a nossa parte na esfera da vida que nos compete. Se você tem condições de dar alimento, água, roupas com amor, palavras com amor, abraços com amor, tem um olhar misericordioso para com o seu semelhante, fazer preces para aqueles que sofrem, visitar os órfãos, as viúvas, os doentes nos seus leitos de dor, se preocupar com os andrajosos, tomar conta da terceira idade. Meus irmãos, isso já é uma preparação maravilhosa para que o reino dos céus possa se agigantar dentro de nós. Mas tenha certeza que conforme você e eu vamos vivenciando o Evangelho, nós vamos escalando novos degraus, e conforme esses degraus vão se tornando mais altos, Jesus vai nos fazer novos convites. E esses convites falam de renúncia, abnegação, devotamento, entrega e obediência. E quem estiver preparado vai seguir o Mestre, como por exemplo fez Francisco de Assis na região isolada da Úmbria, na Itália, quando o apóstolo da divina pobreza entregou tudo o que tinha para viver uma vida de entrega total ao pensamento de Jesus. É isso, meus irmãos. Que o Mestre nos abençoe. Se vocês puderem compartilhar o nosso conteúdo,
curtir o vídeo, se inscrever no canal. Nós agradecemos profundamente. Vamos seguir juntos nessa caminhada para divulgarmos com união o pensamento daquele que é a porta que conduz à vida. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, encha a nossa alma de esperança, para que nós jamais abandonemos as veredas retas que conduzem ao nosso Pai. Muita paz e um beijo no coração de todos vocês. Que Jesus nos abençoe.